Sejam muito bem-vindos aí à nossa aula da formação cientista de dados. Hoje eu estou aqui com vocês com uma aula topeza demais, referente à nossa introdução em Python. Hoje eu vou passar aqui para vocês o seu primeiro problema de negócio. Hoje vamos passar por todos os processos do que um cientista de dados faz no dia a dia. Exatamente, meu querido, minha querida. Se liga só que hoje essa aula aqui tá muito top. E no seu primeiro problema de negócio, a gente já vai trabalhar aí com um dataset. Eu vou deixar esse arquivo aqui para você estar podendo baixar ele, tá? Esse notebook aqui, ó, Fundamentos Python. Eu vou deixar também o dataset para você baixar. Abre seu Colab, carrega esse arquivo, carrega esse notebook aí e tá idêntico aqui ao meu, tá bom? Você vai carregar ele, vai abrir e a gente vai resolver o seu primeiro problema de negócio, que é um problema de classificação, beleza? E o que é que acontece? Vamos criar um modelo preditivo que seja capaz de prever se uma pessoa pode ou não pode desenvolver diabetes. E para isso a gente vai usar os dados históricos de pacientes disponíveis, tá? No dataset. Este dataset descreve os registros médicos entre pacientes do PIMA índias. E cada registro está marcado se o paciente desenvolveu ou não diabetes. Então, como ele já está marcado, como a gente já tem o nosso target, como a gente já tem aí a nossa classe-alvo, o target é justamente isso aí, ó, dentro do dataset. Deixa eu explicar aqui para você. Dentro do dataset, o que é que acontece? A gente classifica. A pessoa ela pode ou não pode desenvolver diabetes, tá? Esse dataset, a gente já tem a nossa classe-alvo, que nós chamamos de target. A gente já tem a nossa variável alvo, ou a gente já tem a nossa coluna alvo. Porque dentro desses dados, já vai dizer ali, ó, se a pessoa teve ou não teve. Com esses dados, a gente treina, a gente testa, e aí a gente cria uma máquina preditiva para dizer, olha, com novos dados, essa pessoa aqui, ela pode ter diabetes. Olha, com os novos dados, essa pessoa aqui, ela não vai ter diabetes. Você está entendendo? Então, geralmente, em alguns dados que em alguns projetos de machine learning que nós vamos trabalhar, às vezes nós não temos a nossa classe-alvo, a gente não tem o nosso target. Então é necessário a gente criar o target para depois criar um processo de machine learning. É muito importante você entender os dados, tá bom? Então nisso aqui a gente vai passar por todas as etapas, fazendo aí o processamento, fazendo aí o tratamento de dados, a análise exploratória, o pré-processamento de dados e criando a nossa máquina preditiva. Hoje a aula está muito top. Eu não vou me aprofundar muito nessa aula. Eu quero que você veja simplesmente qual é o processo do dia a dia de um cientista de dados. Lógico, depois a gente vai focar na análise exploratória, depois nós focaremos no pré-processamento de dados, depois na visualização de dados e, por final, a gente vai focar no processo de criação de machine learning, tá bom? Então, a gente sempre vai focar. Hoje é uma aula para você entender todo o processo. Agora que você tem a noção do Python, nós vamos agora entrar no processo propriamente dito na criação de machine learning, beleza? E para isso, temos aqui as informações sobre os atributos. O que é os atributos? É as colunas que nós temos dentro do dataset. Esse dataset ele está em inglês, só que eu traduzi ele aqui para você ver. E eu vou ensinar vocês também uma forma de você estar traduzindo, colocando o cabeçalho em português dentro do dataset, tá bom? O que é que nós vamos fazer aqui? Ó? No Google Colab, clica aqui em conectar, para você ter aí memória RAM e um motor de processamento disponível para a gente poder trabalhar. Depois, você vai clicar aqui nessa pastinha, ele vai abrir, o meu dataset já está aqui, porém, eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir ele, e o que é que você vai fazer? Você tem duas formas, você pode montar aqui o drive, tá bom? Ou você pode clicar nessa setinha, é o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos clicar nessa setinha, você vai selecionar aí o arquivo que eu deixei aí para você baixar, baixa ele, carrega ele,
ele vai aqui, ó, ele carregou. Para você, ele vai abrir uma janela de mensagem, uma caixa de diálogo, informando que o Google ele não armazena esse dataset no Colab, beleza? Ele não armazena. Entretanto, esse arquivo aqui, ó, que você vai carregar aí no seu Colab, ele fica armazenado, porém ele vai ficar armazenado no seu Drive. Por isso que tem essa função aqui também de montar. Ó. Você pode carregar o arquivo diretamente no seu Drive, em vez de você carregar ele aqui, você pode montar ele a partir do seu Drive. E esse notebook, por isso que é importante você conectar com sua conta Google. Ele fica disponível para você e ele é armazenado no seu Google Drive, beleza? Então, mais para frente, no decorrer das aulas, a gente vai aprender esse processo de montar, tá bom? A partir do Drive, e eu vou ensinar tudo para vocês, não se preocupa. Agora que você carregou aí o dataset, nós vamos extrair os dados aqui, ó, de acordo com a forma que eu te falei. Eu vou criar, a gente vai pegar esse dataset e por cima dele a gente vai nomear as colunas de inglês para português. Eu já fiz isso, para você não perder seu tempo aí. E olha só uma forma que eu fiz aqui, ó. From pandas, ou seja, para o pandas, importe somente o read CSV. Beleza? Que é uma função do pandas de leitura do arquivo CSV. Dentro do pacote pandas, temos várias funções, muitas funções mesmo. Tá? Uma delas é o read CSV. Para este momento, eu só vou usar essa função aqui. Então, eu falo aqui, ó, from pandas import read CSV. Peguei essa variável arquivo, é o mesmo nome, diabetes.csv, tem que ser o mesmo nome do seu arquivo, tá bom? E a mesma extensão, .csv, ele já está aqui. E eu criei uma nova variável, colunas. E o que foi que eu fiz? Eu traduzi gravidez, glicose, pressão arterial, espessura da pele, insulina, IMC, função de diabetes, idade e resultado. Beleza? Aí agora eu criei aqui uma outra variável, dados1. Peguei a função do pandas read CSV. Peguei o arquivo que nós criamos aqui, que é o arquivo que ele pega todo esse dataset e joga aqui dentro. Eu peguei ele. E para os nomes dos arquivos, das colunas, eu estou colocando as colunas aqui, ó. Ela está em inglês e a gente vai colocar sobre por cima, a gente vai sobrepor acima os nomes em português, tá bom? É o que eu estou fazendo aqui, ó. Arquivos, names das colunas, estou chamando, ó, de colunas, que são o quê? A tradução do inglês para o português, beleza? E eu estou pintando ele, estou dando um print aqui, dados1.shape. Esse ponto shape aqui é a primeira função que você vai aprender, tá bom? É o ponto shape. Ele vai dar para você a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que existe no dataset. Temos 769 linhas e 9 colunas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas. Beleza? Então, agora eu vou imprimir o dataset propriamente dito, que é esse dataset aqui, ó. Esse é o nosso dataset, beleza? Porém, eu sobrepus por cima de inglês para português, para você não ficar aí perdido, beleza? Então, nós temos aqui, ó, a quantidade de gravidez que a pessoa teve, a glicose, a pressão arterial, a espessura da pele, insulina, o IMC, função de diabetes, a idade e o resultado, tá bom? Se teve ou não diabetes. Então, você vê aqui, ó, gravidez, beleza? Aqui no dataset eu já dei aqui, ó, número de vezes que a pessoa engravidou. Esse 1 aqui, ó, é a gravidez, o número de vezes, tá bom? A pessoa engravidou aqui, ó, 6 vezes. Aqui a pessoa engravidou 1. Aqui a pessoa engravidou 8. Deu para entender, né? É mais ou menos isso aqui. Então vamos lá. O nosso ponto shape é justamente isso aqui, ó. Vou pegar dados1, dá o ponto shape, a nossa primeira função. E o ponto shape, ele exibe a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Não necessariamente você precisa usar o ponto shape. Por quê? Quando você imprime os dados, ó, ele quebra as 5 primeiras e as 5 últimas linhas, tá bom? Ele quebra. E no final ele também dá, ó, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, tá bom? Mas para você aprender função, eu estou aqui para ensinar. E uma delas é o ponto shape. Outra forma aqui agora de você ver
o dado carregado é esse aqui, ó. Eu vou apagar aqui para a gente fazer no passo a passo, que é a gente abrir aqui a nossa pasta, dar aqui o botão direito e a gente copia o nosso caminho. O que é que eu estou fazendo aqui? Presta atenção. Eu estou importando a biblioteca completa do Pandas. O que é a biblioteca completa? Com todas as funções dentro desse pacote aqui, ó, dentro dessa biblioteca, beleza? E estou chamando o Pandas de PD. Import Panda SPD. Eu estou criando a variável, dados. Estou chamando, igualando ele aqui, ó, chamando Pandas, que agora ele é PD, e dando read CSV, ó. Tá vendo aqui? Read CSV é para ele ler o arquivo CSV. Aí eu copio, colo aqui o caminho do arquivo que a gente copiou aqui, tá bom? Colei. Dentro do Pandas eu tenho o read CSV, eu tenho o read Excel, eu tenho um tipo de leitura para ler o PDF. Então, de acordo com o formato, com a extensão do seu arquivo, é o que você vai colocar ele aqui, ó. No nosso caso, é o read CSV, beleza? Vou dar um play aqui na nossa célula. Ele carregou todo esse nosso dataset aqui, deixa eu apagar. Todo o nosso dataset aqui, ele carregou para dentro de dados. Vamos dar um play na célula. E aí o que foi que ele fez? Ó, esse aqui é o nosso dataset. Ó, ele está em inglês. Essa aqui é outra forma de você carregar, convencional. E aqui é outra forma de você trabalhar com dado em português, tá bom? Lembrando que o que você vai usar são as colunas em inglês, beleza? É só para facilitar. E veja só, ele carregou nosso dataset aqui, ó, as 5 primeiras e as 5 últimas. E ele deu a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Uma coisa interessante, lembra que indexação em Python começa com 0? Ó? Então, 0, a nossa primeira linha, começando com 0, a nossa segunda linha, 1, tá vendo? E aí, sucessivamente. Ó. É o que nós vamos agora ver na nossa análise exploratória dos dados, cientistas. Se liga só, que agora é nesse momento que a gente começa a nossa análise exploratória. A gente começa a tratar o dado, tá bom? Então, vamos para mais uma função. Vamos visualizar aqui as 20 primeiras linhas. Então, vamos dar um ponto. Reader 20. Ó, não se esqueça, aqui é o read, CSV, read, leitura. E aqui é o read, header. Aqui é o nosso cabeçalho, tá? Reader 20. Os 20 primeiro, ó. Como começa com 0, ele vai do 0 até o 19. Ah, Maicon, e se fosse 10? Você joga as 10 primeiras linhas. Não tem problema nenhum, tá vendo? Ele começa do 0 e vai até o 9, tá? A gente começou aqui com os 20, as 20 primeiras linhas, só para a gente ver. Então, tá aqui o nosso dataset, exibindo as 20 primeiras linhas, tá bom? Uma coisa interessante aqui é para você, se liga só. Se o número de linhas no seu arquivo for muito grande, o algoritmo pode levar muito tempo para ser treinado. Exatamente, garoto. Por quê? A grandeza, ela é diretamente, as grandezas são diretamente proporcionais. Por quê? Quanto maior for o seu dataset, maior vai ser o treinamento também do machine learning, da máquina preditiva. Beleza? Então fica essa dica aí. Se o seu número de registro for muito pequeno, você pode não ter registro suficiente para treinar o seu modelo. Ou seja, qual é o tamanho necessário para a gente ter um bom treino, um bom teste para a máquina preditiva? Isso daí não tem uma resposta 100% exata. O que tem é que precisamos de dados para treino e de dados para teste, tá bom? Nem muito grande, nem muito pequeno. Às vezes, olha só como o cientista de dados, as coisas que ele tem que fazer, ele tem que entender para poder ter sucesso na sua máquina preditiva. Olha só, nós temos aqui nesses dados aqui, ó, só para você entender, temos 9 colunas. Às vezes tem dataset que você vai pegar que tem 40, 80 colunas. E aí você me pergunta, pô, Michael, mas 40 colunas é necessário para o processo de machine learning? Às vezes não, cientista. Tá entendendo? Às vezes 40 colunas é muita coisa, e aí você precisa deletar as colunas que você não vai utilizar e ficar somente com aquelas que são vitais para o processo do machine learning. Você também precisa analisar isso, exatamente. Tem que ficar ligado nisso. Outra coisa também é que, por exemplo, nesse dataset aqui, vou estar explicando para vocês, nós já temos a nossa classe target.
nós já temos a nossa classe alvo, que é essa aqui, ó. Teve ou não teve diabetes. Então, 0 não teve, 1 teve. Ou seja, essa pessoa que teve diabetes. Aí ele pega os dados que foram necessários para que essa pessoa tivesse diabetes e ele começa a treinar. Ah, então quer dizer que esse dado aqui a pessoa vai ter. Olha, com esses dados aqui a pessoa não teve. Olha, com esses outros dados aqui a pessoa teve. E ele começa a treinar. Então, vai ter determinado momento que no seu dataset ele não vai ter essa classe aqui, ó, ele não vai ter a classe alvo, que é a nossa target. Aqui já tem. Fica fácil a gente trabalhar aqui com o nosso dado. A gente criar um processo de machine learning para classificar. Fica fácil, fácil. Mas vai ter vezes que o seu dataset ele não tem. Mas, em compensação, o seu dataset tem todas as colunas necessárias para você criar novas colunas. E dessas novas colunas você criar a sua classe target. Tá dando para entender? Então, o cientista de dados ele é responsável para analisar o dataset e ver, ó, esse dataset a gente precisa melhorar ele para criar a nossa classe alvo, para criar o nosso target, que é através dessa classe que o machine learning ele vai realizar o processo de treino e o processo de teste, beleza? Fechou? Deu para entender, né? Então vamos continuar aqui. Nós vimos aqui a nossa segunda função, que é o header, tá bom? Que é para leitura aqui do cabeçalho. A gente viu o ponto shape, tem um ponto read. Sempre a função ela vai ser apresentada dessa seguinte forma, ó. Você abre e fecha o parêntese, tá bom? E aqui você coloca o parâmetro que você quer dentro dela, da função, beleza? Vamos dar um playzinho aqui. Ele vai exibir novamente, ó, os 20 primeiros, tá? Continuando. Dados.shape. Aqui você vai visualizar o número de linhas, o número de colunas, sendo que se você simplesmente imprimir, como nós fizemos aqui, ó, ele já passa a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, fechou? Mas é só para você pegar aí o ponto shape. Outra função importantíssima é o dtypes, tá bom? Dado.dtypes. Esse aqui a gente não vai precisar colocar, abrir e fechar parêntese, porque essa função ela é simples. É simplesmente para você ver o tipo de cada coluna, ó. A coluna aqui de gravidez é do tipo int, a coluna de glicose é do tipo int, só que temos outras aqui, ó. O IMC é do tipo float, tá vendo? A outra aqui, ó, é do tipo float, e às vezes você vai precisar, ó, e o tipo de dado é objeto, tá? Objeto, às vezes, você vai encontrar muito aqui, ó, ele é objeto, é quando tem texto, tá? E às vezes você vai precisar fazer um tratamento, porque o processo de machine learning simplesmente é com números, tá bom? E às vezes você vai precisar fazer o tratamento. Porém, quando nós estivermos focando aí na análise exploratória dos dados, eu vou ensinar vocês a converter, eu vou ensinar vocês tudo, tá? Então não se preocupa, isso aqui é só para você entender todo esse processo. Outra função é o describe, muito importante também, tá bom? É você dar um dados.describe, que aqui está o quê? O que é o describe? É a estatística do dataset. Ele traz tudinho aqui pra gente, beleza? Ó, ele traz aqui o min, ele traz aqui o desvio padrão, ele traz o mínimo, ele traz aqui, ó, o percentil 25, ele traz aqui a média, né, que ele corta o dataset no meio, é como se fosse a média, 50%. Aí ele vem aqui, ó, 75% e depois o máximo, tá? Você vai ter o mínimo e o máximo. Depois eu explico isso aqui para vocês, tá bom? Com mais calma, a gente vai ver que isso aqui é muito importante para a gente estar vendo, entendendo o nosso dataset. Então, depois eu vou explicar tudo isso aqui, tintim por tintim. Ó. Você vê aqui que ele faz isso aqui, ó, o count, ele faz uma contagem de todas as linhas. Ele contou essa coluna, ele contou dessa outra coluna, e você vê esses monte de zero aqui, ó, não se preocupa, a gente só trabalha, a gente sempre aqui, ó, o min, a gente só trabalha assim, ó, a gente exclui, ó, 3.8, esse aqui, ó, 120, esse aqui, ó, 69, tá entendendo? Por exemplo, aqui o metade, ó, só deu 3, então esse monte de zero aqui tem alguns casos que a gente desconsidera, tá bom? Mas fica aí para as próximas aulas eu estar explicando essa parte aqui de estatística para você estar se aprimorando. Hoje é só para você entender
o processo do cientista de dados, tá? Então vamos lá. Em problemas de classificação, pode ser necessário balancear as classes. Classes desbalanceadas, ou seja, volume maior, um dos tipos das classes são comuns e precisam ser tratadas durante a fase de pré-processamento. Isso também eu vou explicar lá na frente, tintim por tintim, tá bom? Podemos ver abaixo que existe uma clara desproporção entre as classes 0 e 1, ou seja, as pessoas que teve diabetes e as pessoas que não teve diabetes, tá bom? Então, é justamente isso que a gente vai ver aqui agora. Ó. A distribuição das classes. Outra forma de você ver isso é o group by, tá bom? E essa aqui, ó, por que eu estou fazendo isso? Ó? É a nossa classe target, lembra? Teve ou não diabetes. E aqui eu estou dando um size para a gente ver o tamanho, tá? Então fica aí mais uma função para você ver. A gente pegou essa classe aqui, tá bom? Se fosse no nosso dados 1, ó, a gente daria o dados 1, só que como eu não sobrescrevi, seria essa mesma classe aqui, ó, mas essa mesma classe aqui em dados 1, ó, é o resultado. Eu não substituí, eu só coloquei acima a tradução. Então, a gente não tem como usar ela em português, somente com inglês, tá? E foi isso que eu fiz aqui agora, ó. Eu peguei a nossa classe target e vi que ela está desbalanceada, ó. 0, 500, 1, 268, ou seja, ela está desbalanceada. Então, a correlação, o que é correlação? É o relacionamento entre duas variáveis. O método mais comum para calcular a correlação é o método Pearson, beleza? Que assume uma distribuição normal dos dados. Correlação de -1 mostra uma correlação negativa, enquanto a correlação mais 1 mostra uma correlação positiva. E o que você está dizendo isso aí, Maicon? Vou lhe mostrar aqui agora para você entender o que é correlação. Lembrando, ó, correlação é o relacionamento entre duas variáveis, tá bom? -1, como já podemos ver, está correlacionada negativamente, e mais 1 está correlacionada positivamente. Agora se liga, uma correlação igual a 0 mostra que não há relacionamento entre as variáveis. E às vezes temos que entender isso aqui, ó, isso aqui não tem relacionamento. E vai ter variáveis que vai ter relacionamento. Alguns algoritmos, nós vamos ver aí mais para frente, como regressão linear, regressão logística, são métodos para a gente utilizar para classificar, beleza? A gente utiliza aí o método, o algoritmo da regressão linear, temos o algoritmo da regressão logística, que pode apresentar problemas de performance se houver atributos altamente correlacionados, ou seja, se esses atributos forem muito correlacionados, se tiver uma correlação muito alta, vai ter problema. Não pode ser nem muito alta e nem muito baixa, tá bom? Só para você entender essa parte aí de correlação. Então vamos lá, dados, vamos pegar essa outra função aqui, de correlação, e vamos dar o método Pearson, beleza? Vou dar um play aqui na célula, só para você ver. A correlação, a gente vai usar o método Pearson, beleza? Para fazer a correlação, ó. Exatamente isso aqui, ó. A gente está fazendo a correlação entre as classes. Ó. Você vê que ele pega a coluna e aqui também temos a mesma outra coluna, ó. Beleza? E aí o que ele faz? Aqui você vê que ele é 1 porque, ó, essa diagonal, ó, sempre vai ser 1. Ó. Tá vendo a diagonal aqui? Sempre essa aqui, ó, 1, 1, 1. Tá vendo? 1, 1 e 1. Beleza? Então, essa diagonal vai mostrar 1 porque é relação entre a variável gravidez com a própria variável. Beleza? Então, variável com a própria variável, 1. Então, isso aqui não interessa pra gente. Ó. Então, essa diagonal sempre vai ser ó, a variável, aqui, 1, com essa mesma variável. Ó. Ela com ela mesma. Tá bom? Então, você vê aqui ó, que tem variáveis, ó, por exemplo, só para você entender. Tem uma parte aí que a gente vai ver isso aqui visualmente, tá? Para você entender. Mas veja só. A variável aqui, ó, gravidez, com ela mesma, você vê que deu 1. Mas a variável gravidez com glicose, você já viu que já está dando aqui 0,12. Essa outra variável com essa outra ó, já está dando aqui 0,14.
Agora, essa variável já está dando negativa, ó, tá vendo? Negativamente, ó, 0,8. A insulina também, ó, 0,7, tá vendo? 0,07. E aí vai o IMC, ó, já está dando aqui positivo. Aqui já está dando negativo. Você está entendendo? Então, aí é uma forma de você ver a correlação entre as variáveis, tá bom? O scale, ou simetria, se refere à distribuição de dados que é assumida a ser normal ou gaussiana, beleza? Vou ler de novo aqui para você. Ó. O scale, ou simetria, se refere à distribuição dos dados que é assumida, ela pode ser normal ou gaussiana, tá bom? Muitos algoritmos de machine learning consideram que os dados possuem a distribuição normal, beleza? Preste atenção. Então, para alguns algoritmos de machine learning, a gente viu aqui alguns, ó, que é regressão linear, regressão logística, para alguns tipos desses modelos aqui, ó, para alguns algoritmos, como esses aqui, tem vários, mas para a gente vai ver todos eles, tá? Eles consideram a distribuição normal. Conhecendo a simetria dos dados, permite que você faça uma preparação e entregue o que o algoritmo ele espera receber. Então, se ele espera receber as coisas lá tudo normal, essa função aqui vai deixar tudo normal, aumentando dessa forma a acurácia do modelo preditivo. O que é acurácia? É a porcentagem de eficiência do modelo. A gente vai ver isso lá no final, tá bom? A acurácia. Quanto maior for a acurácia, melhor é o modelo preditivo. Beleza? Então vamos dar aqui agora o skill. Vou dar aqui, ó, dados.skill, essa função aqui, para a gente ver, ó, justamente isso aqui, ó. O que é que o skill faz? Ele vai balancear. Esse método aqui você vê que ele termina balanceando tudo, tá bom? Então, é para você ver a simetria entre as classes. Que são classes? Quando eu estiver falando aqui, ó, classes, eu estou me referindo a esse aqui, ó, colunas. Então, tanto classes como colunas, a gente se refere a isso aqui, ó, as colunas ou classes, tá bom? Quando eu falei que, ó, qual é a nossa classe alvo? Essa aqui, ó. Qual a nossa coluna alvo? Essa aqui, beleza? Então, o skill serve para isso aqui, tá bom? Agora, se liga só aqui, ó, vamos para a visualização de dados, tá? A visualização de dados, a gente vai importar aqui a biblioteca do Seaborn e vamos apelidar ela de SNS. Vamos importar toda a biblioteca. Importei. Agora eu vou pegar o CNS aqui e vou usar o pyplot, tá bom? Vou usar o pyplot para os dados. Tá carregando, ó. Você vê que tá demorando um pouquinho, ó. Tá vendo? Ele tá pegando dado por dado. Então, lembra que eu falei que a grandeza ela é diretamente proporcional? Quanto maior for o seu dataset, maior vai ser o tempo que ele vai estar aqui, ó. Pronto, já carregou. Agora está finalizando. Todo o nosso dataset, dados, ele vai fazer isso aqui, ó. A gente está jogando ele no pyplot, tá bom? Só um minutinho aí que ele vai... Aí, ó, pronto, ele carregou. Agora, isso aqui é a visualização de todas as nossas classes ou de todas as nossas colunas, ó. E aí você tem agora a parte visual, ó, glicose, tá vendo? IMC, tá vendo? Insulina. Você agora tem a parte visual de como elas se organizam, de como elas ficam agrupadas, tá bom? Só para você ver aí a parte visual. Outra parte visual também do nosso Seaborn, nós temos aqui o boxplot. Olha que aqui eu coloquei para você, foi o parplot, nosso parplot, dados, tá bom? Utilizando a biblioteca do Seaborn. E agora, vamos ver aqui agora com boxplot. A gente passa o quê? Boxplot, data, dados, que é o que nós queremos, e aqui a orientação, beleza? Vou dar um ponto aqui, olha lá, ó, o boxplot. Você vê aqui justamente a parte gráfica. Ó. Esse aqui, ele já está, ó, ele não está muito alinhado, não. Você vê, ó. O boxplot, depois eu vou estar passando lá para vocês, ó. Você tem o mínimo, ele quebra aqui no meio, e você tem o máximo. A mesma coisa que a gente viu aqui, ó.
no describe. Ah, eu tenho um describe aqui, ó, só para você ver, ó, dados.describe. Deixa eu dar ele aqui. Pronto, ó, tá vendo? Então, a mesma coisa ele pega aqui, ó. Se você for ver, ó, esse aqui é o describe, ele vem aqui o mínimo. Mínimo, 25, 50, 75, máximo. Essa parte aqui, ó, do mínimo até o máximo, é justamente isso aqui, ó, mínimo. Aí vem o 25. Aqui ele corta o dataset no meio, 50%. Aqui vem o 75 e essa parte aqui é o máximo, tá bom? Depois a gente vai analisando isso aqui e você vai ver que é mamata, que é tudo top. Então, essa aqui é outra forma também da gente visualizar os dados, o boxplot, beleza? E agora que é o seguinte, ó, eu vou agora importar para, veja só o que é que eu estou fazendo aqui, ó, para o SPY, importe só stats, tá bom? Então, vou pegar aqui o nosso Seaborn, que eu já tenho, estou dando um displot, uma outra forma aqui do displot dentro do Seaborn, tá? Só que eu vou usar agora os dados que nós temos, dataset, e eu vou usar essa forma aqui, ó, que é o stats que eu quero. Só que esse stats, ele está em outra biblioteca, que é essa aqui. Só que eu não preciso importar a biblioteca completa. Posso importar? Posso importar a biblioteca completa. Porém, eu só quero usar essa função. Como eu só quero usar essa função, eu vou falar aqui, ó, para a biblioteca SPICE, eu só quero que importe stats, que é o que nós vamos usar aqui, tá bom? E o que é que o stats que nós vamos usar? Normal, beleza? Dá um play aqui. Aí, agora nós temos agora o nosso dataset visual, tá vendo? Que é justamente o displot que nós demos aqui usando o stats, tá bom? A gente pegou os dados, usou essa diabetes aqui, ó, diabetes pedigree function, tá bom? A gente usou essa função aqui dentro do Seaborn, tá bom? E ele criou esse gráfico aqui pra gente, ó. Beleza? Show de bola, fit, a gente usou o fit, que foi esse stats aqui, ó, que é o nosso fit, que é o que ele está fazendo aqui, ó. Beleza? Outra forma também de você visualizar. E lembrando, ó, a gente utilizou o normal, tá? Agora que nós passamos aqui, ó, da análise exploratória, a gente analisou o nosso dado, a gente começa agora ao pré-processamento de dados, ó, preparando os dados para o machine learning. Então, no pré-processamento de dados, o que acontece? Muitos algoritmos esperam receber dados no formato específico. É o seu trabalho preparar os dados em uma estrutura que seja adequada ao algoritmo que você está utilizando, tá bom? Lembra muito bem disso aí. É muito provável que você tenha que realizar tarefas de pré-processamento de dados. Isso daí é sem dúvida. Este é um passo necessário dentro do processo, tá bom? Então, a gente faz a análise exploratória, depois vem o pré-processamento de dados. A gente prepara os dados para o machine learning, tá bom? Então, o desafio é o fato que cada algoritmo requer uma estrutura diferente. O problema todo está aí. O que pode requerer transformações de diferentes dados, tá bom? Mas é possível, em alguns casos, obter bons resultados sem um trabalho de pré-processamento de dados. Acontece? Acontece. Mas é uma boa prática criar diferentes visões, tá bom? E é por isso que essas visões, elas podem levar à transformação de dados de modo a poder testar diferentes algoritmos de machine learning. Isso, no decorrer do curso, a gente vai ver muito, porque vamos treinar muito, vamos ver muita análise exploratória dos dados, vamos ver muito pré-processamento de dados, tá bom? Para que você possa entender isso aqui, ó. Testar diferentes algoritmos de machine learning, beleza? Para ter um bom resultado. Então, uma das coisas que nós fazemos é o processo de normalização. Lembra lá na frente que eu falei, você viu aí, ó, às vezes o algoritmo, ele quer os dados normais. A gente viu até aqui, ó, normal. E às vezes a gente precisa fazer esse processo aqui de normalização, porque os dados eles não estão normais. Então a gente precisa fazer o processo de normalização dos dados.
Isso a gente faz dentro do pré-processamento de dados, tá bom? Eu vou deixar aqui, ó, no scikit-learn, eu vou deixar aqui para vocês esse link aqui, ó, para você ver, ó. Temos aqui o Minim e o Max Scaler, que é muito utilizado para a gente fazer o quê? Para a gente fazer a normalização, tá bom? Filter Range, então, eu vou deixar esse link aqui para você depois dar uma estudada nele, ver os diferentes tipos de processos que temos para normalizar. Temos aqui ó, o Minim e o Max Scaler, que é um deles, tá? Tem vários, mas esse aqui está dentro do scikit-learn, ó. Tá bom? Então isso aqui é muito importante para você. Estou deixando aí o link para você se aprofundar mais, beleza? Então, vamos continuar aqui, ó. É uma das primeiras tarefas dentro do pré-processamento é colocar seus dados na mesma escala. Muitos algoritmos de machine learning vão se beneficiar disso e produzir resultados melhores. Esta etapa é também chamada de normalização e significa colocar os dados em uma escala com range, olha só, com range entre 0 e 1. Você vê aqui, ó, a filter range entre 0 e 1, beleza? Isso é útil para otimização, sendo usado no core do algoritmo de machine learning, beleza? Como gradiente descendente, isso daqui já é outra coisa também, outra parte do processo. Isso também é útil para os algoritmos como regressão, tem alguns algoritmos que a gente usa regressão, redes neurais e algoritmos que usam medidas de distância, como o KNN. E o scikit-learn possui uma função para essa etapa, ó, que é isso aqui que eu te dei, ó, Minimax Scaler, tá bom? Um processo para normalizar. Então, o KNN é outro tipo de algoritmo que a gente vai ver, os vizinhos próximos. Então, existem vários, outros também, ó, redes neurais, quando a gente estiver falando aí de Deep Learning, lá na frente, a gente vai falar de Deep Learning, show de bola. E aí o que acontece? A gente vai ver que precisa fazer o quê? Processo de normalização, beleza? Estou deixando aí o link. E aqui agora que a gente vai fazer, ó, presta atenção. Nessa questão aqui de normalização, eu estou aqui, ó, para o Pandas, read CSV, eu estou só querendo essa função do Pandas. Eu estou querendo só essa função aqui, ó, min, max, scala, do scikit-learn process, tá bom? Então, não estou importando a biblioteca inteira, só estou importando isso aqui, ó. É do scikit-learn, ó. Scikit-learn process, e aí a gente vai usar esse max scala aqui, ó, min, max scala, tá bom? Importando ele aqui, ó. Beleza? Aqui a gente vai carregar os arquivos. Estou criando a variável arquivo, nosso arquivo CSV, e as colunas. Só que agora eu estou dizendo aqui, ó, eu estou simplesmente plasma, eu estou colocando siglas, tá bom? Teste, porque como ela é muito grande, ó, só para você ver, ó, tá vendo aqui? Isso daqui vai dificultar o treino. Então eu estou simplesmente colocando aqui as siglas, em inglês mesmo, tá bom? Para ele ver aqui, ó. Ano e o nosso target eu estou deixando como class, tá bom? Então, eu estou pegando os nossos dados, usando a função readCSV, estou pegando o arquivo que eu criei aqui agora, ó, o arquivo diabetes, presta atenção. Os nomes, a mesma coisa que a gente fez lá em cima, estou pegando as colunas, e o header, isso aqui é o header, começando em 0, ajustando aqui para enganar o cabeçalho se existir. Existe, ele vai ignorar. E vai sobrescrever isso aqui, ó. Trocar um pelo outro. Beleza? É o que eu estou fazendo aqui. E isso tudo aqui eu estou jogando dentro de dados. Tá bom? Aí eu vou printar os dados. Ele carrega os dados, ele vai printar aqui os dados. Ponto header. Beleza? E depois aqui a gente vai separar ó, os dados X e Y, que é o nosso array. Lembra que a gente fez lá em Python? Eu falei que a gente ia fazer muito isso aqui, ó. Lembra lá do slice, do fatiamento? A gente já está fazendo o fatiamento aqui, ó. X e X, tá bom? A gente está fazendo aí numa escala de 80 a 20. Não, escala de 80 a 20 não, perdão. Só separando os dados mesmos aqui. E aqui agora nós vamos gerar a nova escala, normalizando os dados. Ó. Então, pegando aqui o scalar, outra variável. Então, eu estou aqui, criei essa variável scalar,
Estou usando aqui, ó, Min, Max, Scalar, Filter Range entre 0 e 1, tá bom? E estou pegando também, criando outra variável, rescaled, e estou pegando aqui, ó, essa função aqui, ó, Scalar, junto com essa variável que eu criei. Estou pegando essa variável que eu criei, na verdade, e pegando essa função aqui, ó, ponto fit transform x, que é para esse carinha aqui, tá? Que é os dados de treino. E depois o y é os dados de teste, tá? Mas simplesmente a gente vai fazer isso aqui simplesmente para normalizar. Presta atenção, a gente está normalizando. E depois a gente vai fazer isso aqui, ó, os dados originais, a gente vai pegar os dados.values, e depois os dados normalizados no rescaler, que é esse carinha aqui, tá bom? Então, esse daqui a gente está jogando, só para recapitular aqui para você. A gente está pegando aqui a variável que eu criei, estamos jogando tudo isso aqui dentro dela. E depois a gente cria outra variável e joga isso aqui tudo dentro dela também, tá bom? Vamos lá? Vamos dar um play na célula? Beleza, então você vê aqui, ó. Os dados que nós temos aqui, esse daqui foi o que nós pedimos para imprimir, o header, ele imprimiu. Olha que a gente sobrescreveu, tá vendo? E a nossa classe é essa aqui agora, ó. Aí você tem os dados originais, que é esse carinha aqui, e agora você tem os dados normalizados, que é isso aqui que ele espera receber, tá bom? No processo de machine learning. Então a gente normalizou os dados, beleza? Pronto, então a gente passou desse processo aqui. Agora vamos para outra etapa, que seria a amostragem. Você precisa saber se o seu modelo preditivo vai funcionar bem quando receber novos dados. Ou seja, lembra que eu falei aqui, ó, a gente separou em dados de treino? Então a gente separou aqui dados de treino e agora a gente vai vir com dados de teste. Por que os dados de teste? Agora a gente testa o modelo, tá? Então, o que a gente faz aqui, ó, dados de treino e de teste. A gente separa modelos para treino e a gente separa modelos para testar o que o algoritmo treinou, beleza? É só para você entender aí. Então, você precisa saber se vai funcionar com dados novos. A melhor maneira de avaliar a performance do modelo é fazer previsões em dados que você já conhece o resultado. Outra maneira é testar a performance do seu modelo utilizando técnicas estatísticas com o método de amostragem, que permite você estimar quão bem está o seu modelo, beleza? E é isso que nós vamos fazer aqui agora. A avaliação do modelo é uma estimativa de quão bom o seu modelo está, beleza? E eu já vou deixar aqui, para dados de treino e teste, eu vou deixar também aqui outra função do scikit-learn, beleza? Que é o Train Test Split. Isso aqui, mano, você vai usar muito, beleza? Dentro aqui do scikit-learn Model, beleza? É o Train Test Split. Estou deixando aí o link também para você se aprofundar. E agora é o que nós vamos ver aqui, ó. Este é o método mais utilizado para avaliar a performance de um algoritmo de machine learning. Qual o modelo? O Train Test Split. Fechou? Dividimos os nossos dados originais em dados de treino e dado de teste. Por quê? Como eu falei lá no início, ó, ele treina o modelo 70-30 e depois ele treina com 70, que é o dado de treino. E depois ele testa com os 30% de dados novos que tem, tá bom? E aí a gente chama de dados teste. Então pode ser 70-30 ou pode ser 65-35. Não tem problema nenhum. O que eu mais gosto de dar é esse aqui, ó. 70-30. Um exemplo, a gente tem esse dataset aqui, ó. Presta atenção. A gente tem esse dataset. O que é que o Train Test Split faz? A gente diz lá para ele que, ó, dentro desse dataset aqui, com 700 e poucas linhas, cadê o nosso... Aqui. Isso aqui, ó. É o read... Não, eu quero ele inteiro. Aqui. Nesse dataset, o que é que ele faz? Ele pega o dataset, ele tem 766 linhas. O que é que ele faz? A nossa classe target é essa. Então, ele separa 70% disso aqui, ele separa para treino. Aí ele treina, ó, treinei, o resultado é esse. Os dados de treino.
Agora vamos testar o modelo com dados de teste. Ele pega isso aqui, ó, 70% para treino. E o restante, ele deixa como dados novos, que seriam dados para testar o modelo. Deu para entender? É exatamente o que o Train Test Split vai fazer aqui, ó. É o que ele vai fazer aqui. Beleza? A gente vai pegar agora, usando esse método aqui, ó, é bem veloz, ideal para o conjunto de dados muito grande. Esse é topeira demais, tá bom? E a possibilidade de alta variância, beleza? O ponto negativo é esse aqui, ó. Ele pode variar muito. Ponto positivo, e temos também o ponto negativo aqui, usando o Train Test Split, mas ele é o mais utilizado, tá? Então não se preocupa. E no decorrer da aula, a gente vai aprender tudo isso aqui, tá? Então vamos lá, ó. Avaliação usando dados de treino e de teste. Então a gente vai lá, ó. Para o Pandas, eu quero só o índice SV. Para o Scikit-Learn Model, Train Test Split. E agora aqui para o nosso modelo do Scikit-Learn Linear Model, eu só quero a regressão logística, beleza? Então, definindo aqui o tamanho das amostragens. Eu estou aqui criando a variável, o test size, 0.33, tá bom? A semente, eu estou deixando 7. E aqui a gente constrói o nosso conjunto de dados de treino e de teste. X treino, X teste. Y treino, Y teste. De que? O nosso Train Test Split. A gente passa Y, X, o tamanho do teste, né? O nosso test size, que é esse aqui. Tá bom? Que é igual, eu estou dando o mesmo nome que a função, test size. O random state, eu estou dando aqui o speed, que é a semente, que é o set. Beleza? Então, só para você recapitular aqui, ó. Para os dados de treino, a gente tem X treino, X teste, beleza? Da mesma forma que temos Y de treino, temos o Y de teste, beleza? E a gente está usando a função Train Test Split. Aí dentro dessa função a gente vai ter o X, o Y, vamos ter o test size. Eu dei esse test size aqui, que é o mesmo nome que esse aqui, ó, que é a função, tá? Essa função aqui é o test size, recebe esse test size aqui que foi o que eu criei, que é o 0.33. A outra função random state recebe essa função state recebe essa variável aqui que eu criei, ó, set. Beleza? Então, neste test size, eu poderia só colocar aqui size. E aqui eu deixaria só size, tá bom? Mas só para você entender que eu deixei o mesmo nome. E aqui é o nosso modelo, ó. A gente cria uma variável modelo e chama a regressão logística, que é um dos modelos de machine learning, tá bom? E o que a gente vai fazer? A gente vai treinar o modelo. Essa questão de treino e essa questão do teste, a gente faz tudo isso aqui dentro do processo de pré-processamento de dados. Ficou claro? Ótimo. Então, simbora. A gente pega o modelo, cria essa variável aqui, modelo, e estou passando para o modelo o quê? Regressão logística. Então, agora aqui, ó, a regressão logística que está aqui no modelo, estou dando fit x treino e y treino, beleza? E depois, a gente agora vai ter o resultado, ele primeiro treina e depois ele testa com os dados novos, tá? Eu estou criando outra variável aqui, ó, result, e pegando o nosso modelo que a gente criou e passando agora o score. O que é o score? É o teste, o x teste e o y de teste, beleza? E aqui agora a gente vai imprimir a acurácia. Isso aqui, ó, result ponto, é o resultado ponto para ele multiplicar por 100, é para a gente saber a porcentagem, tá bom? 80%, 90%, 20%. Quanto maior for a porcentagem, melhor é o modelo, beleza? É o que nós vamos fazer aqui agora com o nosso Train Test Split. No modelo que nós criamos, regressão logística, tá bom? Logistic Regression. Vamos dar um tempinho aí que ele vai estar carregando aqui, ó. Ele ainda está carregando. E isso aqui demora um pouquinho mesmo, porque ele está treinando. E depois ele vai testar. E depois vai dar o nosso resultado, tá bom? Prontinho. Ele demorou um pouquinho aqui, tá? Mas agora ele já deu aqui o nosso resultado, ó.
A acurácia dos dados de teste, 78%. Tá vendo? Ou seja, que foi o que nós fizemos aqui. Ó. Quando você estiver rodando, eu dei um pause aqui, depois eu vou ter o vídeo, ele vai demorar um pouquinho, tá? Foi aquilo que eu te falei, ó. Quanto mais dados você tiver, mais ele demora aqui no treino e no teste. Então, eu pedi para ele dar aqui, ó, a acurácia do dado de teste, 78%, ó. Beleza? Que foi esse resultado aqui, ó. O result, a gente pegou o modelo e testou ele, 78%, tá bom? Agora, a gente passa para o Machine Learning propriamente dito. A gente vai utilizar aqui, ó, dois modelos. A regressão logística, presta atenção. O algoritmo de regressão logística assume que seus dados estão em uma distribuição normal, para valores numéricos que podem ser modelados com classificação binária. Este é um dos algoritmos de Machine Learning mais simples. Regressão logística, beleza? Então, veja só, no modelo 1, a gente vai estar utilizando aqui o baseline, tá bom? Criando um modelo com trem teste split. Lembra que a gente vai usar muito isso aqui, ó, trem teste split, tá? E a gente vai criar um outro modelo, que é o cross validation, beleza? O algoritmo linear ou regressão logística assume que seus dados estão em uma distribuição normal para valores numéricos que podem ser modelados com classificação binária. Então, tanto um como o outro. Porém, existe aí uma diferença entre o modelo baseline, que a gente vai ver com trem teste split, e o modelo cross validation, beleza? Então, vamos lá no nosso primeiro modelo de machine learning que nós vamos criar aqui, o modelo baseline. Então, a gente vai pegar o modelo, beleza? A gente cria uma variável, estou chamando o nome dessa variável de modelo. Estou colocando o quê? Regressão logística, eu já fiz isso aqui em cima, no pré-processamento de dados, tá? Eu já chamei a regressão logística lá. E aqui agora a gente pega o treino. Modelo, treinamento do modelo. Ponto fit. A gente passa o quê? O X de treino e o Y de treino, tá? Lembrando que no pré-processamento de dados, que foi que a gente fez aqui no pré-processamento de dados, nessa parte aqui da amostragem, foi o que nós fizemos? Nós criamos aqui, ó, o conjunto de dados de treino, X treino, X teste, que primeiro vem X, Y treino, Y teste, depois vem Y, beleza? E aí a gente joga o treino teste split para X treino e Y teste, tá bom? E é o que nós vamos fazer aqui agora, ó. X treino, Y treino, tá bom? E vamos dar agora o score, a mesma coisa que a gente fez ali em cima. Resultado vai ser o modelo, ponto score, agora o teste e o teste, tá bom? Beleza, ó, 78, mesma coisa daqui, ó. A gente usou o baseline, a gente usou o trem teste split, tá bom? Ficou claro, esse primeiro modelo aqui de machine learning. Esse aqui já é o machine learning propriamente dito. Agora vamos para o segundo modelo, ó, presta atenção. Nesse segundo modelo, eu vou usar aqui o seguinte, ó. A gente também vai estar usando aqui o modelo cross validation, nesse modelo aqui, tá? Então, para o pandas import read CSV, para o scikit-learn.model selection, eu quero kfold, e também temos outro que é o cross validation, e também temos aqui o linear model, eu quero importar a regressão logística. E aqui, importe o scikit, e a gente vai dar o apelido para ele de SL, tá bom? Esse warning aqui é para ele ignorar algumas mensagens, por isso que nós colocamos isso aqui, ó, alguns alertas para ele estar ignorando. No decorrer aí do curso a gente vai utilizar muito. E aqui agora a gente carrega novamente o nosso dado, cria uma variável, faz aquele mesmo processo, ó, tá vendo? Aqui não precisou fazer porque lá em cima eu já fiz, no pré-processamento. Para esse modelo aqui a gente vai fazer tudo de novo, tá? Para esse modelo aqui, ó. E aí a gente cria a variável para armazenar o nosso dataset, a gente cria as colunas para a gente reduzir todas aquelas colunas que tem aqueles nomes grandes, a gente reduz, e a gente joga tudo isso aqui, tanto o arquivo que a gente criou, a variável arquivo, names, a gente iguala as colunas,
e o read para a gente excluir as colunas que tem e colocar essas aqui, ó, o header, tá? Tudo isso dentro de dados. Aí agora a gente faz o array, tá bom? O array, a variável que eu criei aqui, ó, array, pegando os nossos dados, que é essa variável que a gente criou, ponto values, e para x, array, a gente vai deixar isso aqui. Para y, array, a gente deixa esse aqui, ó. Beleza? Definindo aqui, ó, variável, número de folds. Como eu pedi aqui o kfold, tem a quantidade de folds que a gente vai usar, a quantidade de vezes que ele vai passar dentro da máquina preditiva, tá? Então, número de folds eu deixei 10 e a semente estou deixando 7, tá bom? Então, vamos lá. A gente pega aqui agora, ó, separando os dados em folds. Eu estou criando aqui a variável kfold. Estou usando a função kfold, que é essa aqui, estou dando o mesmo nome. E aqui agora, ó, o endSplit é o número de folds. Quantas vezes ele vai passar? Igual o número de folds. Eu já podia deixar aqui dentro, ó, tudo, tá bom? Já podia deixar esse número aqui, ó, 10, tá? Mas eu estou deixando para vocês entenderem. Essa aqui é uma função, ele vai pegar essa minha variável aqui, que é 10. Isso aqui é padrão. E o handState, beleza? O speed, a semente, eu estou deixando ó, lá 7. Eu poderia deixar aqui também 7, mas para que você entenda o modelo que eu estou criando. A mesma coisa lá, estou pegando o modelo, regressão logística, porém o resultado agora da regressão logística, resultado, ó, lembra o resultado? O result aqui, eu peguei o modelo, ó, o score. Aqui a gente vai fazer diferente. A gente vai pegar agora o cross-validation, tá? O cross-validation, que é essa função aqui, o modelo, o nosso modelo, lógico, passando os dados de treino, dados de teste e o número de fold, ó. Kfold ele vem aqui, ó. Beleza? E ele vai imprimir agora o resultado. Isso aqui é simplesmente para ele imprimir o resultado, isso daqui, e depois ele multiplicar por 100 para a gente saber a porcentagem. Isso aqui talvez demore um pouquinho, demorou foi nada. E ó, acurácia 77%. Beleza? Agora, cientista de dados, aqui você vai ver, ó. No modelo que nós criamos aqui com Train Test Split, no modelo aqui, ó, 1, baseline, nós tivemos uma acurácia de 78%. Beleza? Com Cross Validation, com outro modelo, nós tivemos uma acurácia de 77%. Ou seja, quanto maior a porcentagem, melhor o seu modelo. Quanto mais perto de 100 tiver, melhor o seu modelo. Aqui, o nosso melhor modelo foi o baseline, com o Train Test Split, deu 78%. Aqui deu 77%. A diferença é de 1%. Mas se você for ver para processos de machine learning, esse 1% aqui é muito significativo. Beleza? Então, esse aqui ó, é o nosso processo de criação de máquina preditiva. É o nosso processo de machine learning. A gente carrega os dados, a gente faz análise exploratória dos dados, beleza? Lógico que na análise exploratória dos dados tem muito mais coisas. Eu só coloquei aqui só para você ter uma ideia. A gente deleta dados, a gente cria dados, tá bom? Enfim, a gente passa aqui para visualização de dados. Também tem várias outras etapas de visualização de dados que temos para fazer, para analisar, para entender o dado. Mas aqui eu só deixei meio para você entender. E depois a gente passa para o pré-processamento de dados, utilizando a normalização, utilizando a amostragem, e tem outras técnicas também de pré-processamento que a gente vai ver lá na frente, tá bom? Separando os dados de treino e de teste e criando a nossa máquina preditiva. O que utiliza a técnica, o modelo que nós utilizamos, o algoritmo que nós utilizamos foi regressão logística, tá? E dentro de regressão logística, utilizamos duas técnicas, Train Test Split e utilizamos o Cross Validation. E vimos que o Train Test Split foi muito melhor não, né? Foi um pouco melhor do que o Cross Validation, beleza? Então aqui a gente encerra a nossa aula. Fica aí essa grande dica aqui, também que eu deixei para vocês os links, para vocês estarem treinando aí, para vocês estarem estudando esses modelos que nós temos aí, né? O Minimax Scaler, o Train Test Split, e fica aí o que é o processo do dia a dia do cientista de dados com criação de machine learning, beleza? Isso aqui é só algo por cima, tem muito mais coisas, mas é mais ou menos isso aqui
que a gente faz e o que a gente vai fazer todos os dias quando estiver trabalhando com ciência dos dados, beleza? Então fica aí aquele forte abraço, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.